Vamos falar da palavra de Deus, vamos? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Antes de meditarmos na palavra, eu quero falar um assunto com vocês que Deus tem tocado no meu coração tem muito tempo, né? Eu amo muito essa igreja, irmãos, amo muito porque essa igreja se enquadra muito ao chamado de Deus na minha vida, né? Não é só por isso não, mas esse é encaixa bastante na minha vida. E eu acho que todo profeta, todo pastor e todo missionário, ele tem que saber a realidade. E nós devemos transmitir a realidade para a igreja. O que é a realidade, irmãos? Quando você pega a Bíblia, você fala assim, graças a Deus, eu tenho o dom de profeta. Pega a Bíblia e analisa a morte dos profetas para você ver como é que é. Eu não quero assustar ninguém não, pastor Geraldo. Não é para assustar ninguém não, eu só quero que você analise a seriedade do assunto que nós tratamos aqui dentro. Não é um assunto que a gente trata com levianidade, com brincadeiras, ou a gente ri bastante. Eu gosto de rir, irmãos, porque diz que deixa a gente mais jovem. Ainda não cheguei nessa etapa não, mas, né? Imagina isso, como morreu os profetas. É difícil você encontrar um profeta que morreu tranquilo, irmão. Me mandaram uma foto agora, mais ou menos, de um exemplo de Isaías quando morreu. Começaram a serrar ele de cima para baixo, com as pernas abertas, um homem de um lado e outro do outro. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você tem mais ou menos uma ideia do que espera um verdadeiro cristão, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Mas quando você fala de pastor, missionário, profeta, aparece algo especial na Bíblia. Normalmente o missionário, irmãos, ele tem que saber deveres, responsabilidades e também consequências do que pode esperar ele lá na frente. Eu quero dizer para vocês aqui que eu sou um homem totalmente consciente, eu quero deixar aqui porque eu já vi que algumas coisas podem acontecer daqui para frente. Então, irmãos, né? Se a gente morrer no campo missionário, irmãos, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que isso é algo que a gente não pode resistir esse chamado de Deus, irmãos. Ele é mais forte em mim. Amém? Eu não quero que um dia que o pastor Hélio de repente aconteça, talvez não, né? Talvez eu vou viver 100 anos, mas glória a Deus. Mas se acontecer, eu não quero que ninguém chegue aqui culpando, pastor, fulano enviou ele. A igreja sabia das... Não, irmãos, eu sei das minhas responsabilidades com Deus. Amém? Não quero também no meu funeral ninguém chorando não, tá? Amém? Então, o que um pastor, o que um missionário tem que falar para vocês? Agora nós estamos enviando lá para a Índia. Pastor Vonei, pastor Luciano, vão para um dos lugares mais perigosos para pregar o evangelho. É o mais perigoso, não é, pastor? Eu não pisei lá, mas eu vou pisar em nome de Jesus. O perigo é grande. Jovens que estão aqui dentro, pregar o evangelho é um desafio. Você tem um inimigo espiritual e você tem um monte de adeptos dele, sendo usado por ele aí. Vão te perseguir. Você vai ser perseguido. Eu já fui perseguido, eu não gosto de contar essa parte para você, mas irmão, você vai ser perseguido pela causa. Eu digo, graças a Deus, Senhor, o Senhor me encontrou digno de ser perseguido por isso. Porque não somos merecedores de nada, irmão, de nada. Profeta, você que é um profeta, prepare a sua vida, prepare a sua família, prepare os seus filhos. Prepare a igreja. Quando você for pisar em outro país, se você é um profeta de verdade, você não vai ser covarde. Você não vai ser covarde. Eu olho Natan, irmãos, eu admiro muito Natan. Natan chega ali, olha na cara do rei, conta para ele uma historiazinha bonita, o rei fica todo feliz e ele fala assim, pois é, esse homem é digno de morte. O rei fala, digno de morte esse homem. Ele fala, esse homem és tu. Ele não tinha medo de morrer. Jonas fugiu, irmão, Jonas fugiu. Ele fugiu como profeta, ele fugiu. Mas quando ele andou de peixe ali, olha as consequências na vida de um profeta.
Se você é um profeta, glória a Deus, que maravilha. Eu recebo aqui a mensagem de Deus e Deus fala comigo, maravilha, Deus fala contigo. Prepara-se para as consequências. Se você fugir, Deus vai atrás de você. E não vai fácil não. Você pode imaginar o que é andar 3 dias na barriga de um peixe, irmãos? E se você não acreditar, Jesus falou sobre o tema. Um pastor que está na Índia hoje, talvez ele está lá agora ministrando, talvez ele vai ministrar amanhã, ele não sabe se depois da manhã ele vai estar vivo. Existe centenas e centenas de igrejas que jogam Bíblias no mar. Você sabe que jogam Bíblias no mar? Para elas chegarem à Coreia do Norte. Mas já tem outros que são mais atrevidos, conseguiram entrar, estão lá dentro. Né? Você acha que a perseguição está longe? Nicarágua está ali, irmãos, já começou. Aqui no Brasil, vai começar, irmãos. A igreja tem que orar agora, com um propósito muito firme no coração. Você vai ter que dizer quem você é. Chegou o momento. Diga para mim quem você é. Eu conto uma anécdota de uns irmãos que chegaram na igreja e estava todo mundo orando e entrou uns encapuçados assim, entraram com uma metralhadora e começaram, né? Aquele que nega Jesus, sai daqui agora! E a porta não cabia, tanto de gente saindo pela porta, blum, 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 um amontoando em cima do outro. Ficaram em torno, parece que não tenho muita lembrança creio que 9 pessoas ficaram orando, inclusive um pastor orando no altar. E o camarada colocou a arma dentro da boca do pastor, falou, cala a boca. E ele dizia, glória, glória, glória. Vou te matar. E ficaram aquelas 9 pessoas lá dispostas a morrer. Eu quero ver isso nos dias de hoje. Se eu ver uma coisa dessa, irmãos, se acontecer com a minha vida, eu creio que eu estou vendo a verdadeira igreja, irmãos. Aquelas 9 pessoas não negaram. Sabe o que aconteceu? Os encapuçados tiraram a máscara e disseram, agora vocês são verdadeiros, pode adorar a Deus. Os falsos já foram embora. Nós não gostamos de crente falso, não. Você pode acreditar numa coisa dessa, que se acontecer aqui agora, imagina chegar ali em 30 carros de polícia, né? Um dia vocês perguntam para a Zuleika, quantos carros de polícia chegou na minha casa na Suíça, irmão? Estava na Suíça. Parecia festa de Natal lá embaixo, irmãos. E eu só escutei os passos, porque a calçada era de madeira, a escada era de madeira, eu só escutei assim. E eu estava com um pastor, eu estava em Basileia, e tinha um pastor comigo que estava em Genebra. E eu falei para ele, vou desligar o telefone que a polícia está chegando aqui. A hora que eu desliguei o telefone assim, tocou na porta. Pá, pá, pá. Policei. Eu abri a porta, irmãos, tinha mais ou menos 30 marmanjos assim de 1,95 m, 2 metros de altura. Colocaram a mão no meu peito aqui, jogou eu na parede, irmão, e eu falei, meu Deus do céu. Esses caras aqui, se eles me derem um tapa, eu vou perguntar se foi um avião que caiu em cima de mim, ué. E eles entrou tudo, irmãos, com aquelas armas de mira laser, assim, entraram, irmãos, e foi no quarto, a Zuleika estava com a Sara no quarto, e quando apontaram a arma nelas assim, tiraram de uma vez assim, e foram todo mundo para a sala, e me colocaram lá na sala. Você fala inglês? Não falo não. Você fala alemão? Não falo não. Você fala italiano? Não falo não. E assim foi. Francês? Eu também não falo não. De repente o telefone tocou, irmãos. Perguntaram, quem é? Eu falei, é um pastor aí, ele fala francês. Atenderam, o pastor falou, não, somos missionários. E o policial riu na cara dele, missionário. Não precisamos de missionários aqui na Suíça. Quando abriram a mala minha, assim, que viram um tanto de passaporte que eu tinha, aí eles olharam e falaram assim, internationation. Eu creio que era internacional, alguma coisa assim. Foram embora, irmãos. A dona do apartamento morava no primeiro piso, subiu em cima e perguntou para mim, o que o senhor é mesmo? Eu falei, por quê? Ela falou, porque isso aí só vem para terrorista. Esse tanto de polícia, irmão, você não vê suíço na rua, você não vê criança brincando, irmão. Quando eu saí na porta assim, irmão, estava todo mundo na porta. O povo já não falava comigo, tinha medo. Nós era perseguido, irmãos. Eu fiquei lá em torno de uns 5 meses, 4, 5 meses, irmão. A polícia visitou nós 4 vezes. Então prepara, irmão, prepara. Graças a Deus, olha para você ver as minhas costas. Eu não tenho marcas de chibatada. O senhor tem, pastor Geraldo? O senhor tem?
Nós aqui não temos nada que reclamar. O apóstolo Paulo chegava na cidade, ele não perguntava os hotéis dessa cidade é bom, ele perguntava, como é que será a cadeia dessa cidade aqui? Será que os carrascos batem muito? Era essa a visão, porque Paulo sabia que ele ia apanhar naquela cidade, que ele ia ser preso. Eu nunca me hospedei num hotel 5 estrelas, agora que eu fui em Panamá, hospedamos lá num hotel 5 estrelas, por um ministério que nos convidou para estar lá numa reunião. E aí eu hospedei pela primeira vez, né? Eu não tenho nada em contra os que se hospedam em hotel 5 estrelas, glória a Deus por isso. Mas eu fui a primeira vez, mas eu via que nós estamos vivendo um tempo em que os cristianos, os evangélicos, querem viver como que demonstrando. Você pode olhar, irmão, nós temos programas na televisão que os cabelos dos camaradas, uma coisa tão linda, que eu acho que aquele cabelo deve ser um caríssimo para mandar fazer um negócio daquele. Não é inveja não, talvez você vá, não, pastor, não tem. Mas, irmão, o cara não parece pastor, ele parece apresentador de notícia. Eu falo para minha esposa, eu não vou ver esse programa, porque não tem coisa de Deus, não tem nada de Deus, irmão. Aonde nós vamos parar? Eu quero que nós aqui entendamos que essa igreja tem um chamado diferente. Os nossos pastores estão lá, irmãos. Pastor, falar do dízimo, da oferta, o nosso coração deve ser dadivoso. Eu não conhecia o ministério aqui, o Tom não está aqui hoje, tá? O Tom e a Tatiana não está. A casa que é do Tom, eu vendi para ele lá, para a avó dele. Eu vendi 3 casas aqui, não estou falando isso para me engrandecer em nenhum momento, irmãos. Deus conhece o meu coração. Mas, irmãos, se as coisas que eu tenho aqui, Deus falar, olha, vende e vai embora, eu vou embora. Minha esposa sabe que eu sou meio doido da cabeça. Eu quero saber qual é o apego que estamos tendo no tempo de missões. Qual é o tempo que nós vamos ter mais? Qual será o tempo que nós vamos ter? Talvez amanhã já não vamos ter oportunidade mais de pregar. Quantas traduções de Bíblia você tem? Ou, como se disse, Bíblias... versões, mas vai chegar um tempo em que você vai ter uma só versão, mas que está verdadeiramente na sua mente, no seu coração. Chega um momento em que nós vamos reunir e alguém vai mencionar um versículo bíblico, e aí vamos falar, hoje nós vamos receber o irmão Paulo aqui, o irmão Francisco, o irmão José. O irmão José fala assim, não, eu não lia não, eu ia na igreja e lia vocês. No Panamá eles têm um ditado que o crente lê a Bíblia e o católico ou o mundano lê o crente. Mas, irmãos, a Bíblia ela é muito verdadeira em dizer assim, olha, escreve isso nas tábuas do seu coração. Porque é o livro mais perseguido. Pastor Geraldo falou umas coisas quando nós estávamos no Equador, não sei se ele fala aqui, mas eu vou falar para vocês. A igreja, irmãos, a igreja, você não encontra na Bíblia Jesus dizendo que vai faltar dinheiro para pregar o evangelho. Não vai, irmãos, não é isso. Mas mão de obra falta, irmãos. A Bíblia disse assim, ora, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Vocês são chamados para esse lugar, para esse pequeno salão, essa localidade aqui. Você não veio aqui para perder o seu tempo, você veio aqui para ser um instrumento nas mãos de Deus, irmão. Um instrumento nas mãos de Deus. Deixa Deus te usar poderosamente. Anota esses nomes aí para você orar, por favor. Se você quiser orar por pastores que estão dispostos a nos ajudar na América Central. Aqui eu escutei vários irmãos aqui mencionando que querem ir. Pastor Geraldo vai para lá agora. Vou apresentar para ele o Panamá, irmãos. Se Deus quiser, vamos apresentar a Costa Rica também. Muita vontade de ir em 2 países. Nós temos um convite para Guatemala, irmãos. Um pastor extraordinário de Guatemala quer ter uma parceria conosco lá. Ele falou, pastor, traz, vem. Pastor Héctor, do departamento de São Marcos. Eu não sei o sobrenome dele, porque o sobrenome dele tem que pronunciar lá em Quiché, irmãos. Então, não adianta eu falar para vocês. Héctor, ele é um fotógrafo. A esposa dele se chama Elvia. E a irmã, eles não podem ter filhos até o momento. Mas estão lá, irmãos, esperando nós. Ele quer que até outubro nós precisamos em Guatemala. Pastor Juvencio Cruz Contreras, México. Ele está nos esperando lá, irmãos. Primeira província ali em Guatemala agora.
cidade de Trusda, algo assim, irmãos, é a capital lá de Chiapas. Pastor Juvencio Cruz Contreras, pastor Benito, Panamá, comarca Nabe Buglé, nós vamos visitar ele agora. Pastor Juan Ramon Celaya, Costa Rica. Tá? E vamos conseguir mais 2 pastores, mas ainda não temos aqui o nome ainda, que é Honduras e El Salvador, irmãos. Tá? Nicarágua nós temos vários pastores lá. Se você quer anotar aí, anote pastor Feliciano Sala Branca. Cantor, tocador, pregador da palavra, pastor, que nós vamos estar também unindo com ele lá. Abra a sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 7. Vocês compreenderam, né, irmãos? Se um dia o pastor Hélio morreu lá na América Central, vamos dar glória a Deus, vamos fazer aqui louvores a Deus, porque ele já foi para o céu, irmão, porque o mundo está difícil, né, irmãos? Pastor Renato lá em Camboja, né, pastor Renato? Vamos ter que estudar bastante o idioma do Camboja, irmão, para visitar ele lá, já chegar lá falando um pouco de... Que idioma fala lá, pastor? Como? Guimer. É assim mesmo? Que lindo, né? Vamos. Marcos capítulo 7, versículo 25, irmãos. Eu só meditei aqui, irmãos, bastante numa palavra, que essa palavra, eu acho que talvez Deus queria falar, era comigo mesmo, irmãos. Mas vamos ver aqui se você vai escutar essa palavra e ela vai tocar algo aí no seu coração, né? Que aqui nós vamos, anotei aqui vários versículos que Deus foi me dando, que vai nos levar ao mesmo tema. Mas esse tema, irmãos, é um tema maravilhoso, né? Essa mulher aqui, a mulher cananeia, capítulo 7, versículo 25 de Marcos, disse assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, né? Eu até marquei aqui aos seus pés, porque verdadeiramente esse aos seus pés me chamou muito a atenção em todo o contorno bíblico do que fala os evangelhos, né? É um lugar maravilhoso, é um lugar, irmãos, que a gente pode considerar de muitas formas, talvez o hospital, ou talvez um lugar de humilhação, ou talvez o lugar que vai te levantar, talvez seja o lugar que vai dar direção para a sua vida, talvez seja o lugar que vai mudar a sua vida. No caso desta mulher, uma estrangeira, ela tinha uma necessidade, irmão, sobrenatural. Ela tinha uma filha totalmente possessa com um espírito imundo. Ela escutou falar de Jesus. Quem era Jesus? Jesus é aquele que expulsa demônios. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que liberta. Mas cada encontro com Jesus, irmãos, traz para nós uma história diferente. Essa mulher vinha simplesmente esperando Jesus dizer: sua filha está livre. Ou talvez dizer: sai da vida dela em nome de Jesus. Jesus não ia falar isso, não era ele mesmo, né? Ele sai e pronto. Agora imagine, essa mulher vinha na expectativa de receber essa bênção. Agora o que ela recebe é um confronto. Ela foi confrontada por Jesus. Chega essa mulher ali e se lança aos pés de Jesus, suplicando por uma libertação. Eu nunca, irmãos, graças a Deus, eu nunca, assim, de ter uma manifestação de possessão, eu já expulsei muito demônio, Deus já me deu essa autoridade de lançar fora demônios em nome de Jesus Cristo, né? Eu creio que os pastores que estão aqui já han tido bastante essa experiência. Agora, eu nunca tive assim, na minha vida nunca teve essa manifestação. Mas eu sei que as pessoas que têm essa manifestação não se sentem bem. Pessoas têm visões, pessoas têm maus pensamentos, pessoa quer se suicidar, se jogar na frente de um carro. Coisas terríveis acontecem na vida de uma pessoa que está passando por uma possessão. Agora, quantos aqui têm filho? Levante a mão e dá glória a Deus. Se você vê o seu filho em um estado de possessão, como seria a sua reação?
A sua filhinha, como disse ela, né, que devia ser uma pessoa pequena, uma criança pequena, né? Como seria você? Quais os métodos que você buscaria? Essa mulher, ela buscou o método correto. Ela foi aonde? Aos pés de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus. Quando ela se lançou aos pés de Jesus, ela suplicou pelo que ela queria. O que ela fez aos pés de Jesus? Orou. Orou, irmãos, ela orou aos pés de Jesus. E recebeu uma resposta muito dura, uma resposta que muitas pessoas podem considerar um pouco cruel. Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Não é lícito. Mas tudo que Deus faz tem um propósito superior ao que nós pensamos. As pessoas às vezes ficam assim pensando: Jesus tratou essa mulher com crueldade. Não. Jesus fazia tudo aquilo, irmãos, para demonstrar à multidão as maravilhas do Pai, as maravilhas celestiais. Mulher, não é lícito pegar o pão. Por quê? Porque ela era estrangeira. Não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. Aquela mulher não surpreende Jesus, irmão, porque Jesus é Deus. Ela surpreende a multidão, dizendo ali uma palavra de fé, irmãos, e isso também me impactou meu coração, porque todos que se jogaram aos pés de Jesus, todos que se prostraram aos pés de Jesus, receberam uma palavra muito poderosa que veio da boca do Mestre. Quando aquela mulher escuta dizer não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar os cachorros, ela disse: é verdade. Ela não se exalta. Como eu disse para vocês, nós aqui não temos marcas ainda nas nossas costas, ainda não foram cortada uma mão, ainda não foi cortada uma orelha, nós ainda não passamos essas perseguições derramando sangue ainda, né? Talvez alguns missionários aí já apanharam, já passaram, já padeceram. A igreja do princípio, ela passou por situações terríveis como essa. Essa mulher aqui, ela passou por uma humilhação que qualquer crente Nutella nos dias de hoje, irmãos, se desesperava. O que esse homem está pensando que ele está falando? Está me chamando o quê? Xenofóbico. Na hora, irmãos, hoje, com a geração que nós temos, com o que vai desandando, né? Com o homem se afeminando e a mulher se masculinizando e outras coisas mais que vai acontecendo nesta geração, a gente não sabe o que aconteceria naquele momento se fosse hoje. Mas, irmãos, essa mulher, ela tem uma reação que todo ser humano, seja homem, mulher, menino, adulto, jovem, velho, preto, branco, seja o índio, seja quem for, você deve saber que essa é a reação que você deve ter aos pés de Jesus. Você não está em qualquer lugar, você está no lugar mais alto que você pode chegar. Você está nos pés do soberano. Aquela mulher disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É aí que ela recebe a bênção da vida dela. Qual é o momento de prova que você está passando, ao qual você se está levantando em contra, ao qual talvez você está se enojando com isso, o qual você talvez se está colocando muito valente, né? Como dizia um irmão ali em Goiânia, ele dizia para mim: pastor, Deus está brincando comigo. E eu dizia: mas por quê? Ele queria casar, né, irmãos? Aí ele já estava passando os dias dele, ele queria casar. E aí, de repente, chegava um irmão e colocava a mão no ombro dele e dizia: a bênção sua está chegando. E ele se firmava, né? Aí passava 2, 3 anos e ele já estava preparando para ir embora da igreja. E chegava um irmão e colocava a mão: e a sua bênção está chegando. E ele dizia: pastor, será que Deus está brincando comigo? Porque toda hora que eu vou sair, Deus fala: a sua bênção está chegando. E aí eu me firmo. Irmãos, Deus conhece os nossos corações. Deus sabe os nossos corações. Então, se você está passando por uma prova, por um momento de luta, o que você vai se levantar? Aqui, olha, na meditação de todas essas mensagens, eu notei algo. O soberbo, o religioso, o falso, o fariseu, ele nunca estava prostrado, ele estava de pé
e ele afrontava Jesus. Ele afrontava Jesus. É a pior posição que você pode tomar frente a uma situação na sua vida, é querer afrontar Jesus, como dizer para Jesus, mas eu sou bom. Senhor, o que eu fiz para merecer isso, Senhor? Abre a sua Bíblia. Aqui irmãos, tem os pastores aqui talvez não estarão muito de acordo comigo, irmãos. Hoje eu estudei esse tema aqui de uma forma que me trouxe uma dúvida. Né? Você vai pegar Mateus, Marcos e João, e vai falar de uma Maria que ungiu os pés de Jesus e secou com os cabelos. E ela também perfumou Jesus. Mas você vai encontrar em Lucas uma situação bem similar a essa, que não é a mesma história, irmãos. E não é a mesma mulher. Escute bem. E ao mesmo tempo, não é o mesmo Simão. Um era Simão o leproso, o outro Simão o fariseu. Um aconteceu na Judeia, o outro na Galileia. Amém? Abre a sua Bíblia um pouquinho para você notar comigo. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Jesus é convidado a comer na casa de um fariseu. O fariseu se chamava Simão. Costume da época. Qual o costume da época, pastor? O anfitrião convida uma pessoa. Quando essa pessoa chega na casa, lava-se os pés do convidado. Unge o convidado. Beija o convidado. Era um costume daquela época. Simão, o fariseu, se sentia importante. Já havia acontecido um conselho ao qual os demais fariseus não estavam de acordo com aquilo, mas Simão mesmo assim recebeu Jesus, talvez por alguma curiosidade. Talvez Simão tinha a intenção de aprender. O que acontecia? A mesa não era como essas mesas, era uma mesa baixa. Eles se sentavam como que deitado de lado assim, e punha os pés a um lado. No dia que convidava aquela pessoa, o anfitrião abria a porta da sua casa para recepcionar as demais pessoas, mas as demais pessoas não podiam falar. Elas tinham simplesmente que ouvir o anfitrião e o convidado. Aqui você vai ler no capítulo 7 que essa mulher, pecadora, repitam comigo, pecadora. Olha para você ver, essa mulher era uma pecadora. Entra todo mundo, Jesus se senta à mesa e entra aquela mulher que era pecadora. Aquela mulher começa a derramar lágrimas. E ela começa a derramar lágrimas, e começa a derramar lágrimas, e as lágrimas molhavam os pés de Jesus, e ela com o cabelo secava os pés de Jesus, e logo depois ela quebrou um perfume, e derramou aquele perfume ali sobre Jesus, irmãos. E olha para você ver o que é o religioso, irmãos. O religioso, automaticamente, ele começou a pensar assim, ele não falou, ele pensou, se ele soubesse quem é essa mulher, ele começou a duvidar de Jesus. Ele começou a acreditar que Jesus não era aquilo tudo que eles falavam dele. Olha o lugar que esta mulher encontrou, irmãos. Depois você vai ler lá nos últimos versículos, você vai ver que coisa maravilhosa. É igual quando você vê a mulher que pediu para Jesus expulsar o demônio. O demônio foi expulsado da vida da menina. Jesus olhou e disse, não he visto tanta fé em Israel como nesta mulher. Agora essa mulher aqui que está se humilhando, Jesus chama o anfitrião e disse, cheguei na tua casa, você me recepcionou da pior maneira possível, você não me deu água para lavar os pés, você não me ungiu, você não me beijou. Essa mulher, todo o tempo ela fica aqui, olha, molhando os meus pés. Essa mulher me beijou, essa mulher se humilhou. Jesus tinha feito uma pergunta para ele, disse, 2 homens tinham dívidas, um devia 500, o outro devia menos, e foram perdoadas as dívidas.
quem é que vai ficar mais contente? Quem é que vai ficar mais agradecido? Aquele que foi perdoado muito. Pois é, esta mulher, hoje os pecados dela foi perdoado. Irmãos, isso talvez você lê assim, passa por alto, irmão, mas isso aqui é algo tão maravilhoso, irmãos. Essa palavra, essa posição aos pés de Jesus, irmão. Esse lugar maravilhoso que você deve chegar, a qual tira de você toda soberbia, tira de você toda exaltação. Se você conhecer esse lugar, se você souber o quanto esse lugar é bom, você não vai querer sair daí, meu irmão. Você não vai permitir a soberbia entrar mais no seu coração. Você não vai permitir a religiosidade entrar no seu coração. Você sabe que nos pés de Jesus a cegueira sai de você. Você pode imaginar, irmão, você chega ali cego, mas sai dali vendo. Olha a última palavra que Jesus pronuncia a esta mulher, no versículo 48. E disse a ela, os teus, plural aí, os teus pecados são perdoados. Você olha o fariseu e o publicano no templo orando, e você vê um batendo no peito e se exaltando, e ainda dizendo, eu não sou como esse miserável, eu não sou como esse desgraçado, eu não sou assim como ele, eu dou até dízimo, tudo que eu tenho eu dou dízimo. E aquele outro lá não podia levantar o rosto, ele estava prostrado aos pés do Senhor. Porque talvez você disse, como que eu vou prostrar aos pés do Senhor? Os pés do Senhor você pode prostrar aqui mesmo. Você pode se prostrar lá na sua casa. Você pode se prostrar no seu trabalho. Você pode se prostrar dirigindo o seu carro. Você pode se prostrar aí na universidade. Você pode se prostrar aí no hospital onde você está neste momento. Você pode se prostrar aos pés de Cristo. Você pode ir aos pés de Jesus. E qual, pastor, qual é o motivo que eu vou? Essa mulher aqui, ela precisava encontrar paz. Ela precisava encontrar descanso para a alma dela. Era uma pessoa afligida. Talvez você saia por aí pelas ruas, irmãos. Em Nicarágua, eu falo para vocês, irmãos, a gente quando está nas missões, às vezes tem coisas que você não percebe por estar num estado de fé muito assim, conectado com Deus. Eu levantei lá uma oração e eu saía meia-noite da igreja, irmãos. E da igreja na minha casa era um pouquinho distante, irmãos. E eu tinha que caminhar uma certa distância para pegar um ônibus ou um táxi. Como era meia-noite, normalmente eu pegava um táxi. E a rua que eu passava, irmãos, era uma rua cheia de meretrizes, de prostitutas, irmãos. As prostitutas aprenderam a conhecer o pastor Hélio, porque elas iam na igreja, estava perto da igreja. Então quando eu passava, irmãos, às vezes elas se escondiam de mim. Às vezes elas viravam o rosto. Esse é o pastor, esse é o pastor. Para elas parecia que tinha algo especial, irmãos. Nós somos Moody, que fala que o evangelho é um mendigo falando para o outro mendigo aonde é que está o pão. Então, nós, irmãos, nós somos todos pecadores, irmãos. Simplesmente encontramos a graça, porque encontramos os pés de Jesus, irmãos. Encontramos os pés de Jesus, aí estamos, amém? Nós estamos aí aos pés de Jesus. E eu passava, irmãos, caminhando em meio àquele povo, irmãos, o meu coração ardia, o meu coração doía. Eu pregava o evangelho para aquelas pessoas, elas estavam na igreja, elas não tinham força, muitas das vezes. Então você sai daqui, você anda pelas ruas dessa cidade. Você vê esse tanto de pecador, de pessoas que estão por aí, irmãos. Sinta-se agraciado, sinta-se privilegiado e ao mesmo tempo sinta-se comprometido com esta cidade. Sinta-se comprometido com a evangelização porta a porta. Sinta-se comprometido, irmãos, em falar ao seu vizinho do amor de Jesus. Estava eu lá em casa ontem, abri o portão, estavam os nossos maravilhosos irmãos testemunhos de Jeová bem na porta da minha casa, glória a Deus por isso também. E eu recebi um cordial convite, com muito sorriso e alegria. Como não posso deixar passar a oportunidade, também fiz o meu convite, né, irmãos? Falei, que maravilha.
A festa de vocês é passando esse domingo agora que vem no outro, e eu já vou convidar vocês para uma festa no próximo domingo. Vocês chegando lá, nós também vamos lá fazer uma visita para vocês. Então vocês já ficam cordialmente convidados. Irmão, você não pode perder tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. A pessoa que está do teu lado talvez pode estar morta amanhã. A pessoa que senta no ônibus, você não sabe o que vai acontecer, irmão. Então faça a obra de Deus. Olha só para você ver, pode seguir aqui. Essa mulher aqui não só, o versículo 49, quero ler para vocês também. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si. Olha para você ver as ideias que rodam na cabeça desse povo que estava com Jesus, né? Jesus surpreendia demais o povo, né, irmãos? Jesus dá uma olhada para Pedro e fala assim: Pedro, vai lá e pesca um peixe, arranca o que está na boca dele e paga o imposto meu e o seu. Vê os discípulos pescando, fala: você está pescando do lado errado, né? O esquerdo sempre é o lado errado, irmão. Pesca do lado direito, né? Pesca do lado direito que o negócio vai dar certo. É próspero aí desse lado. Joga a rede lá e pega os peixes, né? Sim ou não, irmãos? Jesus disse: vai na frente que depois eu vou atrás. E lá no meio o povo fala: não tem barco, como é que ele vai vir? Vem Jesus caminhando sobre a água. Agora aqui o povo fica confuso, porque Jesus disse: os seus pecados são perdoados. Quem é esse, irmão? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que perdoa pecados, irmãos? E olha só, ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vê em paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia um pouquinho mais para frente. Eu vou te falar 2 versículos mais aqui, irmãos. Desculpa que eu não tenho horário aqui, mas vou buscar aqui o abençoado celular. Já vamos ministrar a ceia para todos. Gostaria que você pegasse João, no capítulo 10, capítulo 12, perdão, a gente não vai ler, só para você ter uma ideia do tema que eu estava falando para vocês. Porque essa mulher aqui, irmãos, de João, capítulo 12, essa mulher de João, capítulo 12, parece que é a mulher que mais gostava de estar nos pés de Jesus, irmão. Essa sim é Maria. Essa Maria aqui, irmãos, essa mulher gostava dos pés de Jesus, porque os pés de Jesus é um lugar de aprendizagem. Quando você vai começar a aprender bem, você está fazendo CTS, você está fazendo, vários cursos aí, talvez você venha às quarta-feiras com o pastor, que graças a Deus ministra uma palavra abençoada, você vem aos domingos, mas aqui para você aprender de verdade, porque a Bíblia, irmãos, você às vezes pode estudar e você vai falar: eu não vou entender. Você tem que estar aos pés de Jesus para você entender a Bíblia. É ali que você vai ter a revelação do que é verdadeiramente a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o crente que está aos pés de Jesus, ele não nega a Jesus, irmão. Ele não renuncia, ele não sai correndo do evangelho, não. Como o pastor falou um dia, eu acho que eu estava lendo o seu historial hoje, muitos evangélicos feridos, maltratados, que estão aí, irmãos, e nós estamos vivendo um mundo que está cheio de desigrejados. Mas uma coisa eu digo para você, irmão: esteja aos pés de Jesus. Você não vai sair de nenhum lugar, você não vai abandonar o Senhor. Amém? Aqui você vai ler, o mesmo que fez aquela pecadora, fez Maria. Maria também molhava os pés de Jesus, Maria secava com o cabelo, e Maria quebrou um perfume caríssimo e ungiu o mestre, preparando ele para o seu sepultamento. Ali apareceu uns discípulos que disseram: não, é muito caro, um desperdício fazer isso. Ali estava Maria. Por que Maria estava ali, pastor? Porque Maria se adaptou a estar aos pés de Jesus. Quando Jesus foi a Betânia, irmãos, foi recepcionado por Marta e Maria. Aqui a Marta estava servindo de novo. Marta aqui outra vez. Parece que Marta tem esse ministério de servir, né, irmãos? Aqui nessa festa, aqui nessa janta que Jesus foi convidado, Marta estava servindo. Agora, irmãos, quando Jesus chegou à casa de Marta e Maria, o que aconteceu com Marta? Foi novamente preparar todas as coisas. E o que aconteceu com Maria? Para onde ela foi? Que delícia, né, irmãos, estar aos pés de Jesus, hein? Que delícia, minha irmã. Está passando por luta, vá aos pés de Jesus. Sim ou não?
Quer entender as coisas de Deus? Vá aos pés de Jesus, porque Maria queria entender o que Jesus falava, então ela ficou bem pertinho, e a irmã dela começou: Senhor, Senhor, o Senhor não entende que a minha irmã está aí, e eu estou aqui preocupado em atender todo mundo? Claro que era importante aquele momento, mas Jesus olha para ela e disse: olha, eu vejo que as duas coisas aqui é importante, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. Hã? Você sabe escolher a melhor parte. Você sabe dar as opções da sua vida. Você sabe diferenciar o que é importante na sua vida e o que é primordial na sua vida. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que se você souber as coisas primordiais, você vai escolher as coisas espirituais. Assim como Maria escolheu estar aos pés de Jesus para aprender. Escolheu estar aos pés de Jesus, irmãos, para se humilhar. Tem momento que você precisa se humilhar, vai para os pés de Jesus. Tem momento que você precisa de uma cura, vai aos pés de Jesus. Tem momento que você necessita interceder pelas nações, vá aos pés de Jesus. Já para fechar aqui, irmãos, nós vamos falar de algo sobrenatural. Lucas, capítulo 8. Por que sobrenatural, pastor? Porque isso aqui vai ensinar para nós. Lucas, capítulo 8. Aqui tem uma pessoa aos pés de Jesus em duas oportunidades. O gadareno, irmãos. O gadareno, ele está aos pés de Jesus em duas oportunidades. Qual é a primeira oportunidade, pastor? Capítulo 8, versículo 28. Ele estava totalmente endemoniado. Aqui, não é a pessoa que se está prostrando aos pés de Jesus. Aqui existe uma autoridade. Aqui demonstra a autoridade que o nosso Deus tem no mundo espiritual. Satanás, irmão, ele não tem... Lutero dizia que o diabo é como o cachorro na coleira de Deus. Então muitas pessoas estão preocupadas com a vida, eu estou com medo. Irmãos, não tenha medo. Se você está debaixo da proteção do Senhor, se você está aos pés do Senhor Jesus, você não tem que ter medo. Agora esse rapaz aqui, ele está totalmente endemoniado. Talvez é a pessoa da Bíblia mais endemoniada de todas, porque ele tinha uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta qual o seu nome, eles não podem falar assim, fulano, não, ele diz, é uma legião, porque somos muitos. Se você vai contar a legião romana, seriam 6.000. Agora você imagina, aquele homem cheio de demônios, o que ele fazia? Ele dormia no cemitério, ele andava nu, a família dele desesperada, ele atacava as pessoas, a força dele era tão brutal que ele quebrava as correntes. Imagina você encontrar com um desse por aí a hora que você vai embora para casa. Aonde ele veio parar? Aos pés. Aos pés de Jesus. O diabo, meus irmãos, está sujeito. Pastor Geraldo vai me corrigir, irmão, se eu falar uma heresia aqui, o pastor Gustavo vai me corrigir, você tem que me corrigir. Mas quando você pega Gênesis, da palavra profética dizendo sobre a semente da mulher, e esse te ferirá o calcanhar, quando essa palavra, ela se cumpre hoje na pregação do Evangelho. Como é, pastor? O Evangelho contaminado, que o diabo está contaminando o Evangelho. O diabo está contaminando o Evangelho. O que a palavra fala ali? Você acha que seria um calcanhar normal? Não, a palavra está falando do caminho do Evangelho. O diabo tenta deturbar o Evangelho, irmãos, e ele tem conseguido na vida de muitas igrejas. Mas a igreja de Jesus, ela esmaga a cabeça do diabo. Olha só, olha essa palavra para você ver.
Não é porque somos bons, não é porque somos bonitos, não é porque temos maior teologia, não. É porque a igreja está aos pés de Cristo. É porque essa igreja está sujeita à graça, à unção de Deus, meu irmão, minha irmã. Você está sujeito ao Espírito Santo, à vontade de Deus. Amém? Então o diabo tenta deturbar este caminho. O diabo tenta adulterar este caminho. Meu pai era leiteiro aqui nessa cidade, meus irmãos. Meu pai foi padeiro e leiteiro aqui em Trindade, um dos primeiros. Aí o povo brincava com meu pai, dizia, entregou litro de leite lá ontem, tinha um lambari dentro. Meu pai dizia, é mais caro, leite com peixe é mais caro. O que eu quero dizer para vocês? O leite pode ser adulterado. O evangelho também pode ser adulterado, irmãos. Qualquer coisa que você mistura, que é puro e você mistura algo, está adulterado. E o evangelho que você está vendo hoje, fajuto, mentiroso, enganoso, não é o evangelho de Cristo, irmão, não é. Eu quero que você compreenda muito bem que quando o diabo foi tentar Jesus, ele utilizou versículos da Bíblia para tentar Jesus. Então não é qualquer lugar que você chega que está abrindo uma Bíblia, que está pregando o evangelho, não, meus irmãos. E para isso o cristão tem que ter algo importante na vida dele chamado discernimento. Esse discernimento ele vai ser importante para toda a sua vida como evangélico. Toda a sua vida você vai precisar ter discernimento. O discernimento não é algo que você vai ter hoje e não precisa dele amanhã. Você precisa dele a vida toda. Para você conhecer os falsos mestres, os falsos pastores, para você conhecer os enganos, as malícias do diabo, até para você saber se é Deus mesmo que está falando contigo ou não é Deus que está falando contigo. O momento de você mover um pé para frente, você tem que ter direção de Deus. Isso é que a Bíblia está falando, a direção, o caminho. Amém? O endemoniado gadareno se prostrou aos pés. Por quê? Porque ali estava a máxima autoridade daquele lugar. Jesus não foi ali para brincar com o diabo, ou para trazer algo enganoso para aquele povo, ou para fazer uma fantasia naquele lugar. Não, Jesus chegou ali com a autoridade de Deus. Quando pisou os pés dele ali, aquele que atacava as pessoas veio e se prostrou aos pés dele. Jesus expulsou o diabo da vida daquele homem. E aqui, todos nós que fomos libertos, no versículo 35, para frente, você vai encontrar o projeto de Deus na vida de uma pessoa que estava possuída por uma legião de demônios. Mas aonde ele está? Ele está aos pés de Jesus. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de que havia saído o quê? Como ele estava? Isso aqui é uma bênção para a teologia da prosperidade, irmãos. Já vai falar logo de uma vez. Viu que Deus prosperou o homem, agora ele já tem roupa. Irmãos, essa vestidura dada por Deus, né? Ele estava vestido, olha para você ver. Ele estava vestido e em seu cabal juízo. Sentado aonde? Aonde ele estava sentado? Aos pés de Jesus. Sabe o que aquele jovem queria? Aquele jovem não queria sair daí. Aquele jovem dizia assim, deixa eu ir contigo, me leva contigo. Aí Jesus designa ele com uma missão. Seu pai sofreu muito, a sua mãe, os seus irmãos. Vai, anúncia o quão bom tem sido Deus para contigo. Né, irmão? Você sabe que quando eu aceitei Jesus, eu não queria sair da igreja. Eu ia no culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse um dia mais na semana, eu ia. Irmãos, eu ia trabalhar de servente, irmãos. Eu trabalhava de servente, irmãos. Minha irmã hoje não tem tanto calo como naquela época. Era trabalhar no servente, irmão, fazendo cimento, cantando, irmão, em jejum. Pela misericórdia de Deus, irmãos. Desmaiando algumas vezes, mas fazia, irmão. Ali terminava
Naquele tempo nós batíamos umas lajes aqui, talvez vocês moram em alguma casa que eu ajudei a construir, irmãos, mas nós batíamos umas lajes aqui, não era esse negócio não. Os construtores sabem que uma laje, você não pode deixar ela pela metade. Nós ficava tinha dia que ficava até 10 da noite, irmãos, e era aquela briga por ficar lá, irmão, porque eu queria ir para a igreja. Mas a maioria dos dias eu ia para a igreja, irmãos. Chegava na igreja, irmãos, sedento, ansioso para orar. Vocês que estão jovens aqui, irmão, não perde o seu tempo não. Não perde o seu tempo com o celular, não deixe essa máquina aí dominar a sua cabeça, a sua mente, não. Se você está na sua casa, vem para a igreja orar, busca a Deus. Se tem culto, vem buscar a Deus. Se tem culto GF, vai para o GF, irmão. Não perde tempo, não. Por fim, eu não orava muito, eu não tinha muita palavra, irmão, para orar, porque naquela época, sinceramente, e eu dobrava o joelho, e eu tinha lido Isaías capítulo 6, e eu dizia para Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, se eu sirvo para alguma coisa, Senhor, eis-me aqui. E eu comecei a ter uma visão que eu andava dentro de um avião, irmãos, e era tão, assim, tão real, que às vezes me dava um friozinho na barriga quando o avião descia um pouquinho, irmãos. E eu chegando na casa de uns irmãos aí que eu passava lá, a gente passava para conversar sobre o evangelho, eu falei para o irmão, tem duas coisas, ou eu vou morrer, ou eu vou viajar para fora do Brasil. Por quê? Porque eu tive essa visão assim, irmão. Deus não mente, irmãos, Deus é poderoso, irmão. Amém? Deus conhece o teu coração e eu tenho certeza que Deus vai mover esse ministério na tua vida. Não tenha medo, não tenha preocupação. Não vamos deixar o pastor Volneir e a pastora Luciana sozinhos por lá, não, irmãos. Não vamos deixar eles passar lutas, não, irmão. Vamos colaborar, vamos apoiar e vamos ajudar, irmãos. Vamos lá. Na Índia, na Espanha, na África, aonde quer que seja que Deus nos enviar, ali vamos falar de Cristo, amém? E vamos trazer pessoas aonde? Para engrandecer o nosso ministério? Não, aos pés de Cristo. É aos pés de Cristo que vamos trazer. Amém?